comentários da chapa 2. Não, por mim tudo tranquilo, agradeço aí o comentário do Paulo. Boa tarde, Rodolfo. Agradeço também, eu acho que a ideia é essa. Eu, pelo menos, se eu fosse um átomo, eu não seria nem um elétron, nem um próton, eu seria um nêutron. Né? E é aí que a gente consegue fazer a matéria, né? Construir as coisas. É isso. Obrigada, conselheira Rodolfo. Agora, Posso só acrescentar, porque Helena, pode não. estava desligado no microfone. Eu queria justamente dizer que precisamos de todos, os próprios e outros, de todos, né? E o que eu vejo é que essa história de respeito à cidade de Campinas, minha cidade natal também, é extremamente relevante. Eu acho que é sério, e não podemos ter menos do que muita seriedade em abraçar uma responsabilidade dessa. Concordo que teremos um novo problema para ver Campinas muito melhor naquilo que a gente possa ajudar. Obrigada, conselheira Maria Helena. Temos mais um inscrito, o representante do Secov, o Amoroso. Por gentileza, conselheiro. Não é Secov, não. É Sinduscom. A minha pergunta, eu acho que já responderam aí, mas eu vou aproveitar. Eu queria, então, que os dois candidatos a presidente, a minha pergunta, na verdade, ia ser o seguinte, que se caso ele perdesse, ele iria atuar de que maneira no Condema. Então, isso já foi mais ou menos respondido. Eu só gostaria que houvesse aqui, então, uma promessa, tanto de um quanto de outro, que, caso ele ganhe, convidar o seu oponente para as comissões técnicas, enfim, envolvê-los no trabalho, para que a gente tenha um Condema unido. É isso que eu queria aproveitar e ter aí uma promessa dos dois. Da minha parte, Amoroso, pode contar meu histórico realmente de participação. E se você bem se lembra, já que o Rodolfo falou de família, também eu vou lembrar que a minha participação tem raízes históricas que a gente sempre aprendeu a olhar para fora de casa, cuidando um pouco da cidade, né? Então, a minha atenção é essa, para cuidar das crianças, dos adolescentes, que são o futuro, e com eles e todos os adultos que já têm experiência, vamos avançar, contando todos com certeza. Nós não podemos ter mais aquele ambiente que era um tanto quanto exaustivo, para dizer apenas isso. Contem comigo sempre. Amoroso, a gente, terminando a eleição, termina qualquer ponto que a gente não possa ajudar. O Rodolfo vai saber perfeito, o Douglas eu não conheço tanto, mas que a partir de terminando a eleição, ele vai ser sempre o meu amigo, sempre aquela pessoa que eu respeito como profissional. Então, não vejo, minha promessa está feita para o Rodolfo. A hora que a gente quiser, nós vamos tentar conversar sempre. Obrigada, conselheiros da chapa 1. Mais algum comentário? Podemos passar para a próxima resposta. Eu só também complementando, eu acho que assim, a nossa proposta aí está bem especificada, que as pautas não vão ser, né, que a ideia da transparência não vão ser uma exclusividade da presidência. Cara, seguindo esse padrão, qualquer pessoa que trouxer um projeto formatado e com uma coisa clara para ser deliberada pelo Condema, vai ser aberto, vai ser aceito. Então, a nossa ideia é a participação diferente, né? E se a gente vier a perder, né? Não ganhar, a gente
gente vai continuar participando, porque o nosso objetivo aqui é contribuir. É isso, vamos em frente. Temos mais 2 inscritos. O primeiro deles é o conselheiro representante da Dunicamp. Jefferson, você tem a palavra, e na próxima já passamos para a segunda inscrita. Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Ok. Sim, Jefferson. Boa tarde, então, a todos e todos. Estou muito feliz aí de ver esse debate das chapas. Acho que é isso que nós queremos ver no Condema, né? Eu tenho uma pergunta que tem a ver com o meu trabalho, o trabalho que eu faço, né? Eu sou professor, sou educador e trabalho com o meio ambiente. E que uma coisa importante do meio ambiente é que o meio ambiente ela é uma coisa que abrange todas as especialidades, né? Abrange o engenheiro florestal, abrange o geólogo, abrange o advogado, abrange o assistente social, abrange todas as áreas praticamente do conhecimento, né? É o que a gente chama de uma coisa multidisciplinar, né? E para que as atividades de meio ambiente elas sejam efetivamente implementadas, cumpridas, entendidas, a gente precisa também fazer com que as pessoas entendam essa complexidade. E a maneira melhor de fazer isso chama-se educação, né? Então, a educação ambiental é um tema bastante importante que eu tenho visto pouco essa discussão aqui no Condema. Eu gostaria de saber o que as duas chapas têm de propostas em relação a esse tema, porque é um tema que, dentro do que a gente sabe de sustentabilidade, né? A sustentabilidade é preservar os bens para as gerações futuras. Então, a gente está pensando em também fazer com que as gerações futuras estejam implicadas nessa questão. Tá? Seria isso. Muito obrigado. Posso falar então? Por favor, chapa 1. Jefferson, eu agradeço a sua pergunta. Vocês não me conhecem realmente muito. Eu, na verdade, sou uma educadora de profissão. Eu comecei dando aula de alfabetização mesmo, enquanto eu fazia faculdade, para pagar minha faculdade com inglês. E letras, eu sou linguista, na verdade. Fiz meu doutorado no IEL, mas, ou melhor, não terminei meu doutorado no IEL, porque eu já estava mais velha e eu decidi, optei por assumir a presidência da Associação de Educação do Feminino, que meu pai tinha fundado e transformado, não é? A Guardinha, como todos conhecem. Então, a minha preocupação é sempre olhar para o potencial que crianças e adolescentes têm e ver como eles são criativos. É um potencial
É exatamente aquilo que eu falei, é uma questão, o CONDEMA dirimir gestões, não executar em si, mas buscar aproximar as partes, isso eu acho que eu vejo mais importante. E buscar onde estão os recursos e quem pode utilizar. Aí, nesse filme, vamos ter que interagir com o executivo e vamos ter que interagir com as empresas e com a sociedade. Acho que é mais nesse sentido de que eu vejo usar o poder que tem o CONDEMA dentro do órgão, como órgão público e dentro da sociedade, é tentar fazer essa força de aproximação entre as partes e tentar fazer que as coisas consigam fluir mais facilmente. Eu não vejo, que nem a Marilena falou, o CONDEMA não tem a função de executar. O que nós estamos propondo é utilizar o CONDEMA para fazer talvez algo novo, algo que não foi feito ainda. É nesse sentido. Obrigada, Chapa. Só cumprimentando o Douglas, na verdade, assim, ele, na prática, é exatamente o que ele falou, mas eu queria só aproveitar o espaço aqui para dar um pouco da minha opinião sobre essa questão da educação, né? Na verdade, esse momento que a gente está vivendo agora, a gente está percebendo e resgatando quem é o nosso maior educador, né? A gente tem um motivo para estar aqui na Terra, né? Para aprender na minha opinião, né? Para aprender com a natureza. E a gente tinha esquecido disso, a gente se afastou muito da natureza e das coisas da natureza. E a gente está tomando aí um chapelhão, né? Para ver, né? Quem manda na Terra, né? Quem dita as regras aqui onde a gente está. É a natureza, né? Então, eu acho que a gente vai sair desse momento que a gente está vivendo aí muito mais fortalecidos e a gente está tomando uma aula de educação ambiental aqui, cada um em casa, né? Precisamos disso para começar a criar vergonha e começar a usar essas tecnologias e que poupam os recursos naturais, né? Então, só concluir isso, né? Que estamos vivendo aí estamos sendo educados pela natureza nesse momento. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Poderia Temos falar? mais uma pessoa. Desculpa. Desculpa, pode Não, falar. é só falar para o Jefferson. Jefferson, eu também fui muitos anos educador, professor, e a gente olha para um país como o nosso, onde falta tudo, né? Principalmente para uma classe grande na sociedade, e a gente só sabe que tem um caminho que a gente pode tirar essas pessoas dessa vida, é a educação. A gente tem que preservar isso com tudo que a gente pode, com todas as forças que a gente tem. Nós não temos dinheiro para tirar essas pessoas da situação que elas estão, mas nós temos a educação para deixá-los sair dessa situação. Então, a educação ambiental, para quem dá aula de meio ambiente, sabe os questionamentos que vêm sempre para a gente. Você ensina alguma coisa na matemática, ensina alguma coisa, e uma criança pergunta, mas onde eu vou fazer? O que eu faço? Né? A educação ambiental, ele não pergunta. Ele sente que ele pode ser útil. Então, uma criança que você trabalha, e isso, eu sei que a Secretaria do Meio Ambiente preza muito, falta recurso, tudo bem, mas a educação da criança lá do meio ambiente vai trazer essa consciência de massificação que eu penso que a gente consegue. Então, a função do CONDEMA é lutar para que os órgãos municipais de educação, de meio ambiente, consigam ter programas para chegar nessas crianças e levar a elas a noção. Porque a hora que você mostra o meio ambiente, ela não pergunta, mas onde eu vou usar isso? Eu acho que a educação é um ponto que o CONDEMA tem que apoiar e ajudar as pessoas que têm essa influência de trabalhar. Obrigada, conselheiro Plínio. Temos mais uma inscrição. Ângela, da APA Viva, Ângela Podolski. Existe uma inscrição pendente que chama-se User. Estamos pedindo que esse user se identifique no chat para que a gente possa nominar a representação e o nome. Então, faça através do chat, por gentileza, para que, se
siga após a inscrição da conselheira Ângela da Pavia. Então, por gentileza, conselheira. Boa tarde a todos. A minha questão é sobre o impacto do setor imobiliário nas questões ambientais, tanto de saneamento quanto de interesse do setor mesmo. Eu mesma estou aqui na APA enfrentando um problema bastante sério nos últimos anos, porque o loteamento teve início do processo há muitos anos atrás, hoje ele estaria ocupando a zona de manancial da APA, que é uma zona que deveria estar sendo protegida. Então, com o passar do tempo, houve essa constatação de que a prefeitura acabou por aprovar uma situação como essa. Então, eu pergunto às duas chapas, especialmente ao Douglas, que é cabeça de chapa segunda, como que as instituições que eles representam estão interligados com a representação do Fundema, como que se daria quando houver um confronto dos interesses do setor com a questão ambiental, que é uma coisa recorrente. Eu tenho acompanhado várias ações do Ministério Público de outros loteamentos, na área do Inhumas, ocupação irregular, no Ribeirão das Pedras, aqui no Rio Atibaia. E o que a gente vê é que o setor, ele sofre ou ele apresenta uma postura de ocupação do solo, talvez não tão adequada para o momento que a gente está vivendo e para os desafios do 21. Então, eu gostaria que o Douglas respondesse essa questão, como que a sua entidade apresentará num momento de conflito, quando isso for. Pergunta direcionada para a chapa 2, então. Por favor, conselheiro Douglas. Vamos lá, Ângela, eu costumo dizer que o órgão público faz o que está na lei. A sociedade pode fazer o que quiser. O órgão público só pode fazer o que está na lei. Eu, como represento um órgão de fiscalização da profissão, eu sempre digo que cabe o que está na lei. Em relação à parte ambiental, sou sincero para você que eu nunca tive, nesse sentido, a parte de conflito de interesse dos órgãos que eu passei, até porque eu sempre represento a ponta final. Eu sempre venho a parte de comercialização. Eu sou ali quando o empreendimento já está com todas as aprovações, inclusive com cartão de registro aprovado. Então essa parte inicial, que é aí que talvez o Rodolfo e o Plínio que trabalham com a parte de licenciatura, que é fazer o empreendimento acontecer, que cabe mais. Por isso que eu perguntei o Rodolfo, e me preocupa o Condema ser um balcão de negócio, quer dizer, fazer que os projetos que estejam parados, ou façam tocar alguns projetos que tem algum motivo de estar parado. Aí sim podemos ver por que está parado, mas fazer o projeto andar, aí já é um pouquinho complicado. Eu acho que aí já entra numa área e a pessoa teria que demonstrar a isenção. Então, nesse sentido, foi quando conversei com o Rodolfo, foi uma das primeiras conversas que eu tive. Rodolfo, você é uma empresa que trabalha para aprovar o projeto. Como você está dentro de Campinas? Ele falou, a maioria dos meus projetos é todos de fora, eu não tenho esse conflito de interesse. Ok? Então, então agora eu devolvo para o Rodolfo o Plínio, dentro da empresa deles, se isso tem um confronto de interesse, porque eles fazem o projeto acontecer. Pega um projeto lá atrás, e como você mesmo disse, todo projeto de empreendimento imobiliário, ele leva anos para acontecer, até por problemas de planejamento da prefeitura, muita coisa anda devagar dentro da prefeitura, por N motivos. Então, da minha parte, sempre eu tive contato mesmo na parte de comercialização. Quando
totalmente saneado. Então, o que eu queria dizer isso? Eu na verdade, Angela, a minha preocupação é o contrário, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma legislação e regras, né? Como Grafoab, mecanismos, né? Que fazem empreendimentos hoje, se for comparado com o que era feito no passado, por exemplo, onde você mora, eu não sei se você tem propriedade, que é lá no Colinas do Atibaia, foi uma coisa feita nas coxas, clandestino, é um loteamento rural que tem uso urbano, não tem produtor rural lá. Então isso sim não é legal, né? Agora, quando são feitos empreendimentos que seguem as leis, que seguem as regras, você tem ganhos ambientais, né? Eu acho que se a gente não tivesse uma legislação, não tivesse uma regra muito clara e muito, né, um caminho onde você entra e você sabe que você vai sair como é hoje, eu me preocuparia com isso, mas acho que não precisa preocupar, porque qualquer empreendimento que for feito hoje, ele vai trazer ganho ambiental, né? A gente pode pegar como exemplo que você está falando, todo esse desenvolvimento urbano que foi feito próximo onde você mora, no condomínio clandestino onde você mora, se você pegar todos os empreendimentos que foram feitos de forma legal, houve um ganho ambiental enorme, né? Na parte de reflorestamentos, na recuperação dos sistemas hídricos. Então, eu acho que empreender não é problema, né? E empreender de forma sustentável, pelo contrário, né? A gente ganha. Imagina se toda a cidade de Campinas tivesse sido feita como são feitos os empreendimentos hoje. A gente não teria, por exemplo, em São Paulo não existiria a Marginal, em Campinas não existiria a Avenida Erosindo Maia, que alaga direto, né? Não haveriam várias coisas que hoje existem na nossa cidade, e por isso que um dos itens que eu falei que a gente precisa trazer, que é pegar e recuperar as áreas ociosas, né? Não se preocupar, se as pessoas estão fazendo empreendimentos, que estão construindo coisas bacanas, bem feitas, de forma regular e legal, para que ficar achando pelo novo nisso? Vamos pegar, vamos resgatar o que foi feito errado, a Avenida Erosindo Maia, o centro da cidade de Campinas, as coisas que estão abandonadas, né? Vamos pegar o condomínio Colinas do Atibaia, que até hoje não foi regularizado, existe uma reserva legal, mas ninguém sabe de quem que é, o que é, como é feito aquilo. Vamos pegar as coisas que não estão boas e vamos melhorar. E os empreendimentos novos, esses têm uma lei hoje, a lei ambiental no Brasil, ela é muito evoluída, né? A questão das preservações das áreas verdes, das áreas de preservação permanente. Se os empreendimentos lá no passado tivessem sido todos feitos como são feitos hoje em dia, a gente teria uma cidade muito mais verde, muito mais bonita, né? Então eu não me preocupo com os empreendimentos novos, eu me preocupo com o que está ficando para trás, e o que a gente não está olhando, né? Que é os centros antigos das cidades, né? Se a gente pegasse, por exemplo, pega o centro de Campinas, o centro de São Paulo, né? Compara com o centro de Buenos Aires, com o centro de outras cidades do Chile, para falar aqui da América do Sul, para não citar a Europa, né? Onde você tem um cuidado com a cidade, né? Você tem um cuidado com as áreas. Ali, só que não tem esse interesse econômico com o centro, né? A pessoa está preocupado em crescer. Aí eu concordo com você, no seu ponto de vista do foco, né? Do crescimento da cidade, né? Porque esse é mais fácil, né? A gente empreender e crescer a cidade. Mas será que a cidade precisa crescer? Mas quem diz isso é o mercado, né? Mas o que o Condema pode fazer é estabelecer políticas para recuperar as áreas ociosas, as áreas de dentro da cidade, para que a cidade não precise crescer tanto, né? Mas aonde ela for crescer, pode ter certeza que ela vai crescer de uma forma planejada e organizada, porque as leis ambientais hoje exigem isso, né? Então não tem como fazer uma coisa meia boca como foi feito no passado, como é, por exemplo, o Colinas do Atibaia, onde você mora. É isso, obrigado. Obrigada, doutora. Posso perguntar? Eu gostaria só de retificar a informação que o Rodolfo passou. O Colinas do Atibaia foi aprovado pelo INCRA, Rodolfo. Ele e o condomínio das Cabras são os únicos que tiveram a aprovação do INCRA. Então você pediu 3 vezes que eu no condomínio legal, e isso não é verdade. Isso aí
que pretende também transformar a sua propriedade rural numa área de desenvolvimento imobiliário, eu acho que a gente tem que tentar juntar as forças das áreas que foram aprovadas legalmente, em o loteamento Iracema, não foram aprovados, na verdade, com algo que já acontece legalmente, que é o caso de Colinas, e tentar achar uma solução. Então, só para corrigir, o Colinas do Atibaia ele e o das Cabras são os únicos que foram aprovados pelo INCRA aqui na área. Obrigada, conselheira, pela sua retificação. Antes de passar a palavra à conselheira Maria Helena, só para constar, temos mais 2 inscritos e a reunião extraordinária está marcada para as 16h30, só para a gente poder calibrar aqui o tempo de votação também. Por gentileza, conselheira Maria. Só responder antes, só para encerrar rapidinho. Eu entendo, eu peço aí, eu coloquei esse ponto de vista, na verdade, assim, o Colinas do Atibaia e o Serra das Cabras, na verdade, foi por causa desses empreendimentos que hoje em Campinas, e ficou anos e anos sem poder, e barraram o loteamento em áreas rurais, né? Então, hoje, por exemplo, o que você falou que eu quero fazer na minha propriedade rural, se chama Projeto Novo Rural, que eu vou apresentar, é uma das pautas, seja a gente, a nossa chapa vencendo ou não, é um projeto que eu quero trazer para o Condema, para o Congeapa, e que eu venho apresentando, na verdade, para todo mundo, e é para desenvolvimento rural, né? Na verdade, para a produção rural, e não para moradia em área rural, né? Simplesmente, é para moradia e produção rural. E é isso. E os empreendimentos, na verdade, eles foram feitos de forma legais, só que eles acabaram causando um transtorno para as áreas rurais de Campinas, porque a gente ficou aí 10 anos, 20 anos com parcelamento de solo rural travado por causa desses 2 empreendimentos, que eram empreendimentos rurais que não eram rurais. É isso. Então, obrigada, conselheira. Passamos, então, a breve exposição da conselheira Maria Helena. Eu queria somente destacar que quando o Rodolfo diz que a legislação está bastante forte no lugar, a legislação atual, mas ela está forte, porém ela tem sido abalada muito frequentemente. E é tarefa exatamente do Condema construir políticas públicas e fazer propostas e avaliar projetos, inclusive os projetos de lei que vão para a Câmara posteriormente, por decisão do prefeito e tal, essas terão que passar pela deliberação do Condema. Então, apenas lembrando a força que o Condema tem de não apenas aplicar a lei que os outros fazem, mas de construir elementos para fortalecer a legislação que será implementada. Obrigada, conselheira Maria Helena. Passamos, então, à questão da conselheira Tereza, do Resgate Cambuí. Conselheira, a senhora tem a palavra. Desculpa, agora está ativado? Conselheira está ativada com eco. Hã? Conselheira está ativada com eco. Espera um pouquinho. E agora? Tem menos eco. Mas é bem rápido. É só parabéns a todos. E eu queria só dar uma parte das comissões que foram citadas. Porque da maneira como foi falado, parece que é alguma coisa que a presidência resolve. E, na realidade, todas as comissões já formadas ou a serem formadas no problema, elas não têm nada a ver com a presidência. Os conselheiros podem entrar e sair quando quiserem e a gente pode formar quantas a gente quiser também. É só isso. Obrigada. Obrigada, conselheira Tereza. A chapa 1 gostaria de comentar. E na sequência a chapa 2. Eu acho que a gente colocou isso, que eu entendi, eu peço desculpa, porque eu na verdade...
desculpa, foi o Amoroso que pôs, não foi vocês. Eu me baseei na leitura que eu fiz da legislação e das normas, onde diz a necessidade dessa existência desses conselhos, mas dessas comissões, né? Mas se não cabe a presidência, né, a gente vai conhecer também, vai contar aí com o pessoal administrativo da Secretaria de Verde para nos auxiliar aí com a falta de experiência que a gente tem em relação ao conselho, ao condena, né? Porque uma coisa está na lei e outras coisas são as que são construídas aí ao longo do tempo, né, na prática. Então, a gente vai aprender sempre. Obrigado. Obrigada, conselheiro Rodolfo. Gostaria de comentar? Pois não. Uma complementação, Rodolfo, acho que é mais no sentido que cabe à presidente e à vice a formulação da pauta. É no sentido que nós não vamos bloquear a pauta. Acho que é mais nesse sentido da parte legal. Só para completar, né, esse tema que a Tereza fala, quem acompanha a história do Fundema, ela teve todas as virtudes, ela teve duas grandes. A primeira foi quando a gente conseguiu transformar para deliberativo. Isso aí foi uma conquista enorme do Fundema, para quem dizia antes que se discutia, mas não tinha poder nenhum, porque era só consultivo. Quando se tornou deliberativa foi a forte. E a segunda, as comissões, quando foram criadas, porque já vinham os problemas de sempre ser os mesmos, de sempre ser aqueles que a gente nomeava, às vezes tinha capacidade para tocar. E quando foi criadas as comissões abertas a qualquer um dos conselheiros, foi uma segunda grande conquista do Congresso. Qualquer um dos conselheiros pode participar das comissões a hora que eles quiserem, dentro da sua capacidade de contribuir. Isso foi a segunda grande conquista que eu vejo nessa tantos anos do Congresso. Só isso. Obrigada, conselheiro Plínio. Eu posso falar? Pois não, conselheira Marina. Então, eu queria dizer que a minha experiência de conselhos, né, é exatamente da força das comissões. Porque nas comissões podem estar pessoas que nem são conselheiras, porque vão construir e trazer o seu cabedal de conhecimentos. No caso, como a gente falou na nossa proposta, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, isso estará presente no momento em que as comissões se organizam e para fundamentar os pareceres que as comissões vão trazer para depois o colegiado aprovar ou não, conforme os conselheiros deliberarem. Era só isso. A força das comissões é importantíssima. Obrigada, conselheira Marilena. Temos mais uma inscrição de perguntas. É a conselheira Letícia, da APA Viva. Conselheira, a senhora tem a palavra. Conselheira Letícia se encontra? Oi? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Gente, boa tarde a todos. Eu venho com duas colocações. A primeira é a respeito dessa questão que a Chapa 2 falou sobre a APA de Campinas, né, a área de proteção ambiental de Campinas. Eu acho que é legal assim, as pessoas realmente mostrarem os interesses delas e se colocarem, porque a questão da APA é uma questão seríssima e é uma questão que está sendo, infelizmente, deslegitimada ao longo do tempo. Apesar de a gente ter muita questão, muita lei, muita regra dentro da APA, ainda eu participo do CONDEAPA também, que é o conselho de setor da APA de Campinas. É muito corriqueiro que chegam questões para a gente de loteamento. E se a gente pegar no histórico da APA, a gente tem no final do ano passado, no meio do ano passado, a questão da barragem de Pedreira Campinas. A gente tem agora a questão da barragem da Sanasa. A gente tem questões de loteamento que agravam seríssimos as
as questões ambientais da AFA. Então, essa questão, ela não pode ser simplesmente, porque tem lei, a gente tem que assegurar que aquela proteção ali, ela vai acontecer. E eu acho que a gente tem lei, sim, mas a gente tem muita corrupção também, em todos os setores, em todas as secretarias, isso não limita só a Secretaria de Meio Ambiente, é geral, infelizmente, isso acontece, a gente sabe que isso acontece. E, assim, eu só queria que eu acho bom, sabe, a gente ter a ciência da colocação das pessoas nesse momento, porque esse não é uma coisa que a gente pode brincar, essa questão da conservação da água é uma questão muito séria e a nossa água depende disso e todo o nosso ecossistema daqui do interior de São Paulo, né, da cidade de Campinas, que serve para a cidade de Campinas, ela depende disso. Então, queria fazer essa colocação. E a outra colocação é no sentido de como a gente pretende essa colocação vou fazer para as duas chapas. Como que as duas chapas elas vêm do Condema ser um conselho participativo, né, de fácil para as pessoas. Porque a gente tem reuniões que acontecem nas quartas-feiras, às 2 horas da tarde. Eu, sinceramente, é super difícil, até para eu, que adoro, que me engajo, que quero participar, que vejo minha vida ligada completamente nisso, em participar, porque é um horário de trabalho e eu tenho que estar fazendo de outra tarefa para estar ali, de forma voluntária. Então, eu gostaria de saber a proposta das duas chapas, qual que é a estratégia, se houve um pensamento nessa questão, de envolver, né, a sociedade, de envolver mais participação popular, mais conselhos, para que a gente tenha, de fato, um conselho popular. É só isso mesmo. Obrigada. Obrigada, conselheira Letícia. Se a chapa 1 já puder responder, por gentileza. Com certeza, eu sou já desde tanto tempo, eu ajudei a escrever a legislação que criou o Conselho da Criança lá em 1991, né? Então eu vejo que a participação popular é essencial, certo? E construirmos um espaço para que mais pessoas participem é uma das nossas tarefas. Eu não lembro agora mais qual dos objetivos, que número era esse nosso objetivo. Porém, a gente colocou a integração entre os conselhos e, inclusive, uma experiência que havia lá atrás, nesse tempo mesmo, do nosso saudoso Danilo, que eram as reuniões entre os conselhos. Os conselhos todos se articulando para construírem pautas ou trazer levantamento de tópicos que sejam de interesse com as interfaces todas de cada perspectiva, né? Então eu vejo que esse ponto é um ponto muito interessante, eu já encontrei aqui, era o nosso objetivo 6, então eu vejo que nós vamos ter que trabalhar para isso. E para começar, as comissões são já o momento das pessoas, os usuários, que a gente chama na assistência social, mas os cidadãos, como a gente falaria mais aqui, todos os cidadãos poderão ter participação. E sobre horários de reunião, isso também a gente pode pensar. Até mais, porque agora estamos aprendendo a usar essas mídias, né? E nada impede que a gente discuta outros horários que vão, né, Carlos, liberar você de ficar amarrando, que tanto perseguir o pessoal com a agenda do televermelho, não é? Poderemos ter outras formas de nos reunir. E liberaremos algum cargo dessa preocupação com o espaço físico do Salvador, que nem era o mais convidativo do que as pessoas podiam funcionar. Obrigada. Chapa 2, por gentileza, gostaria de comentar? Sim, Letícia, isso aí é uma questão, eu sendo presidente, já coloco em pauta isso para as próximas reuniões, porque isso aí não cabe só ao presidente, cabe ao pleno, cabe receber as sugestões, como você fez agora, e montar, sim, uma agenda de reuniões, ou talvez alternativas, às vezes durante a tarde ou à noite, aí vamos dizer a parte legal, se podemos ou não, uma videoconferência, e
nem chega aqui no Condema. E, por exemplo, lá na APA, a própria PROAPA já denunciou, o CONGEAPA denunciou, existem loteamentos clandestinos que são feitos, e esse é o grande problema. Só que aí, né, ninguém vai, né, nenhum conselheiro vai lá enfiar o pé lá na seca, pegar um carrapato, ou fazer alguma coisa na área clandestina. A gente vem aqui para discutir o que está no papel, o que é bonitinho, o que chega o projeto ali, né? Mas isso que está aí, e o que eu estou querendo dizer, isso que está no papel e o que está bonito, é que se tem projeto, se tem profissional fazendo, pode ter certeza que esse negócio é bem feito, porque a gente tem uma legislação muito avançada aqui no país, né? Agora, o problema é onde é clandestino, né? E acontece os clandestinos. Então a gente tem que se apegar a isso, aonde tem problema, né? Ao centro da cidade que está abandonado, né? Aos lugares aonde os empreendedores não têm interesse, né? Aonde está bonitinho, aonde tem dinheiro, aonde tem negócio, todo mundo está de olho. Eu acho que a gente, como Condema, a gente tem que olhar para os lugares onde existem os problemas ambientais naturais e ambientais causados pelo homem, né? E quanto à questão de horário, né, o Douglas já foi perfeito, né? A gente já tem que trazer isso para a eleição, mas uma outra sugestão que a gente trouxe num dos itens é a questão do uso da digitalização, né? Então a gente construiu junto aí com o pessoal administrativo, né, com o Carlos, ou com a secretaria, da gente construir uma forma de protocolo digital que facilite. Como a gente falou, se tiver um pleito aí, se tiver uma pauta construída, bem organizada e que apresente uma demanda factível onde a gente consiga entender o que está sendo apresentado, a gente vai trazer isso de forma digital, de forma moderna, para que a gente consiga ler, estudar e tirar dúvidas fora do horário comercial mesmo, porque a gente também tem esse problema, né? Ninguém aqui é pago para fazer o que faz e a gente tem que ganhar nosso leite aí nesses horários. Então, é complicado mesmo. E é isso que o Douglas falou. A gente já vai trazer isso como uma pauta já de uma primeira reunião, porque isso é uma coisa que incomoda a todos aí. E é uma necessidade que tenha, né, reuniões onde as pessoas estejam disponíveis em horários onde elas consigam se dedicar, né, e focar no que estão fazendo. É isso aí. Obrigada, conselheiro Rodolfo Schmidt. Não havendo mais inscrições do Pleno, passamos então à última pauta, que é votação